para o Deusimar, que é o fundador, o nosso pai, a Pague Menos foi um quinto filho. Então tinha um carinho, uma dedicação, uma energia que era colocada ali. E algumas vezes a gente chegava a confundir se era amor de pai ou era orgulho de presidente com os executivos. A gente achava que quem mais se dedicasse a Pague Menos, mais seria amado pelo Deusimar. Coisa da nossa imaturidade, né? De organizar os sentimentos. Então, como eu disse, tema de terapia que foi se organizando ao longo do tempo. Mas dentro da família, talvez pelo Deusimar ter vindo do mercado financeiro e entender como é importante investir em governança, o tema sucessão sempre foi um tema muito presente, muito recorrente dentro da nossa família. Então, a gente tinha muita clareza que a Pague Menos... Tem uma frase que é simbólica dentro da nossa casa, que a Pague Menos tem a data de começar e ela não vai ter nunca uma data de terminar, porque essa empresa foi feita para ser uma perpetuação, né? Então, para que ela perpetuasse, era óbvio que precisava ter uma sucessão bem elaborada. Normalmente, as empresas familiares, elas sofrem por uma sucessão que é acidental, por força de uma fatalidade, por doença ou por divergências de opiniões. E na Pague Menos não, na Pague Menos a gente sempre teve muito claro que ia acontecer em um dado momento e de fato ainda na flor da idade, o Deusimar com muito desprendimento, com foco na empresa, ele fez o processo de sucessão nessa época, em 2016, quando a gente fez o assessment com a General Atlantic, o Deusimar ele acumulava a função de presidente do conselho e presidente executivo, então ele ficou como presidente do conselho, o Mário ficou como presidente executivo, eu ascendi como vice-presidente comercial e a gente foi investindo cada vez mais, não só na governança da empresa, mas também na governança da família. É isso. Então a gente criou, não só nessa época, um conselho estruturado da Pague Menos, onde o Deusimar era o presidente. Na época, eu digo que era ele e alguns amigos, porque ele convidou amigos para ser do conselho, e aí a gente resolveu, não, vamos fazer de uma forma diferente. Vamos trabalhar com pessoas que são referência no mercado, que possam, através da sua trajetória, adicionar expertise dentro da Pague Menos. A gente convidou membros independentes, pessoas que podiam de fato contribuir. A gente criou comitês e rituais que dessem suporte ao conselho, comitês e rituais que dessem suporte aos executivos. E na família, a gente criou o Conselho da Família. Interessante, né? Você tem o Conselho da empresa e o Conselho da Família. Isso. Porque a família é o suporte para a empresa. E a empresa é suporte para a família. A família estando bem, a empresa certamente estará bem. Se a empresa estiver bem, não obrigatoriamente a família vai estar bem. Então a gente tem que investir bastante na família. Pilares, né? E essa foi uma visão muito clara. Então, a gente, dentro do Conselho da Família, tem o Conselho dos Acionistas, o Comitê de Investimento, o Comitê de Formação para a segunda e para a terceira geração. Então, de forma estruturada, foi feito tudo isso. E aí você trouxe uma pergunta sobre como é que foi essa virada de chave de herdeira para executiva. Como eu comentei, desde os 12 anos que a gente brinca de trabalhar, desde os 5, quando eu nasci, que existe Pague Menos. Então, eu nem sei se eu entendi a diferença entre herdeira e executiva. Para mim, era óbvio que eu ia ter que contribuir para a construção dessa história. Eu queria ter um capítulo ali naquela história. Então, ao longo desses mais de 35 anos que eu estou na Pague Menos, eu tenho certeza que eu fiz parte dessa construção, ajudando o Deusimar, ajudando meus irmãos e trazendo para os nossos consumidores cada vez melhores serviços. Tanto é que agora a gente está sendo reconhecida, a Pague Menos, como pioneira no que diz respeito ao conceito de consultórios farmacêuticos, que é o hub de saúde, o nosso Clinic Pharma, que você comentou. Vamos explorar isso agora, Patriciana? Fala detalhes dessa ação inovadora, disruptiva na história da Pague Menos. É notório que o varejo como um todo, não o varejo farma ou o varejo de saúde, mas o varejo como um todo demanda transformações. Porque o consumidor, ele precisa querer ir na loja física, porque hoje ele consegue fazer tudo com o celular na palma da mão. Então, para ele querer ir na loja física, a gente precisa que essa loja física seja um espaço de experiência, um hub de experiência. E para a saúde, não só a gente precisava que o consumidor quisesse, como o consumidor estava pedindo mais espaços de saúde. Porque, a despeito de nós termos um sistema único de saúde, que é referência mundial, o SUS, nós estamos falando de um país gigantesco, com uma população extremamente numerosa, então tem uma pressão muito grande. 70% da população brasileira ela é dependente única do SUS. Talvez a Renata, você, Daniel, eu temos o privilégio de ter acesso a uma saúde de qualidade privada, mas a grande massa da população é dependente do SUS.
E casos simplórios e casos extremamente complexos concorrem na mesma fila. Então, o que é que a gente entendeu enquanto um agente importante do ecossistema de saúde, a farmácia? Nós podemos ser um centro de triagem. O que for simplório, básico, primeiros cuidados, resolve da farmácia mesmo. Então, a gente tem um profissional altamente qualificado, que é o farmacêutico, que está há mais de 5 anos na universidade, entendendo as composições medicamentosas, se tem interação, se não tem, como que ele atua na doença. Então, esse farmacêutico, através de uma boa anamnese, pode entender a dor do paciente. Se puder ser resolvido ali, vai ser resolvido.